E com esta esperança de que a paz aconteça, a palavra Shalom quer dizer também paz, saúde, alegria, bem-estar, está tudo incluído nesta palavra, Shalom. E por isso vamos então iniciar, neste primeiro dia do novo ano, vamos iniciar a nossa celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, no reino do amor de Cristo. Para que possamos celebrar dignamente, e hoje é o dia mundial da paz, é o dia de Santa Maria Mãe de Deus, é o primeiro dia do novo ano, é uma carrada de coisas importantes. Vamos por isso, porque certamente vós como eu nem sempre fazemos as coisas bem feitas e também deixamos alguma coisa a desejar, para não dizer muitas coisas a desejar por vezes. Vamos confessar-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamento e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Senhor, tem piedade de nós, somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos do Espírito de amor. Cristo tem piedade de nós, somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos do Espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós, somos o teu povo pecador. Toma a nossa vida de pecado e dor, enche-nos do Espírito de amor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós sois o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela virgindade fecunda de Santa Maria destes aos homens a salvação eterna, fazei-nos sentir a intercessão daquela que nos trouxe o autor da vida, nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e que vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro dos Números. O Senhor disse a Moisés: Fala a Arão e aos seus filhos e diz-lhe: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo: O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja favorável.
O Senhor volte para ti os seus olhos e te conceda a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Deus tenha compaixão de nós, Ele nos dê a sua bênção. Deus tenha compaixão de nós. Deus tenha compaixão de nós. Ele nos dê a sua bênção. Deus tenha compaixão de nós. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os seus caminhos, e entre os povos a sua salvação. Deus tenha compaixão de nós. Ele nos dê a sua bênção. Deus tenha compaixão de nós. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça e governais as nações sobre a terra. Deus tenha compaixão de nós. Ele nos dê a sua bênção. Deus tenha compaixão de nós. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção e chegue o seu temor aos confins da terra. Deus tenha compaixão de nós. Ele nos dê a sua bênção. Deus tenha compaixão de nós. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já não és escravo, mas filho. E se és filho, também és herdeiro por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. De muitas vezes
antigamente aos nossos pais pelos profetas, nestes dias que são os últimos, Deus falou-nos por seu Filho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Quando o viram, começaram a contar o que lhe tinham anunciado sobre aquele menino. E todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Os pastores regressaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo, antes de ter sido concebido no seio materno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como vos disse há pouco, a homilia de hoje poderia ser abordada em muitos aspectos. É o Dia Mundial da Paz, é também o dia novo, o dia primeiro do novo ano, e é o dia de Nossa Senhora, o dia de Santa Maria, Mãe de Deus. Eu vou pegar e escolher este último de Nossa Senhora, apesar de ser muitas vezes invocada, e é de facto a mulher na Sagrada Escritura que mais festas tem, ela que sempre pautou pelo silêncio e pela entrega a Deus do outro, é precisamente esta mulher que tem mais festas. Ela que não quis nenhuma, tem-as todas. E por isso eu diria que é uma mãe com muitos nomes. E começamos o ano precisamente colocando-nos ao pé desta mãe. A Igreja não nos oferece primeiro um plano nem uma lista de objetivos. Oferece-nos Maria, Mãe de Deus, aquela que acolheu Deus na sua vida e o deu ao mundo. O Evangelho mostra-nos Maria, uma família simples, pobre, real. Não há luxo, há cuidado. Não há certezas, há confiança. E aqui está o primeiro grande sinal. Deus escolheu precisar de uma mãe. O infinito entrou no tempo, que é finito. O Criador pediu colo à criatura. A grandeza de Deus passou pela ternura de Maria. Chamamos a Maria Mãe de Deus, não porque ela seja maior do que Deus, mas porque o Filho que ela gerou é verdadeiramente Deus e verdadeiro homem. Ao chamar Maria Mãe de Deus, a Igreja defende algo essencial. Deus fez-se verdadeiramente humano, com rosto, história, família. Chamamo-la também Maria de Jesus, ou Mãe de Jesus, não de um símbolo
mas de uma pessoa concreta. Maria ensinou Jesus a falar, que é uma coisa que a gente se esquece. Maria ensinou Jesus a caminhar, a dar os primeiros passos. Maria ensinou-nos e ensinou o Filho, Jesus, a rezar. Foi ela, a mãe, que o fez. Chamamo-la Virgem, não como distância, mas como entrega total. Maria pertence inteiramente a Deus, sem reservas e sem divisões. No mundo de compromissos frágeis, Maria recorda-nos que é possível viver uma entrega inteira. Chamamo-la serva do Senhor. Não manda, serve. Não impõe, escuta. Não ocupa o centro, aponta para Deus. A sua grandeza está em fazer espaço para que Deus possa agir. Chamamo-la ainda Mãe da Igreja e Nossa Mãe, porque não guarda Jesus só para si, oferece-o, acolhe-nos como filhos, caminha conosco, sustém-nos quando a fé vacila. Eu vou terminar. O Evangelho diz que Maria guardava tudo no coração. Guardar é mais do que lembrar. Guardar é dar tempo, é rezar, é deixar que Deus explique a vida por dentro. Quantas famílias hoje precisam de aprender este gesto? Parar, escutar, guardar. Neste início do ano, Maria aproxima-se das nossas casas reais, casas com alegria e cansaço, com esperança e feridas. Não nos pede perfeição, pede confiança. Não nos pede ausência de problemas, promete presença. Que este dia nos ajude a viver como filhos e filhas confiantes, colocando o novo ano nas mãos desta Mãe, com muitos nomes, mas com um só coração. Levar-nos sempre a Jesus. Porque onde Maria entra, Deus nasce. E onde Deus nasce, a vida recomeça. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. E por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e por nossa salvação. Desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Segundo a sabedoria, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo a vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e seu reino vendrá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor de toda a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica. Professa só o batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, no dia em que proclamamos solenemente a Virgem Santa Maria como Mãe de Deus, invoquemos a sua intercessão para que o ano novo que hoje começa seja ocasião oferecida a todos de uma renovação na graça e na santidade, e por isso vamos dizer a cada pedido que vai ser feito, vamos repetir: interceda por nós a Virgem cheia de graça. Interceda por nós a Virgem cheia de graça.
pela Santa Igreja Católica e Apostólica, para que o exemplo da Virgem Maria de Deus guarde e medite as palavras que escutou. Com Maria, oremos ao Senhor. Interceda por nós, Virgem cheia de graça. Pelos homens e pelos povos de toda a terra, para que Deus os proteja e abençoe, vede neles e com eles conceda a sua paz. Com Maria, oremos ao Senhor. Pelos pais e mães cristãs de todo o mundo, para que acolham o dom da vida como bênção e ensinem aos seus filhos o amor de Deus. Com Maria, oremos ao Senhor. Pelas crianças que não têm pai nem mãe, para que Deus lhes ponha em seus caminhos quem as acolha e revele o verdadeiro amor. Com Maria, oremos ao Senhor. Por todos nós e pela nossa comunidade, para que, ao longo de todo este ano, o amor de Deus possa crescer em nossas vidas. Com Maria, oremos ao Senhor. Interceda por nós, Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, princípio e fim de todas as coisas, acolhei das mãos de Maria, Virgem e Mãe, as orações cheias de fé e do vosso povo, e dai-nos a graça de crescer no Espírito Santo até à plenitude da vida em Cristo, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó pastores, e de anunciarem alegria, irmãos, que nasceu Jesus. Ó pastores, e de anunciarem alegria, irmãos, que nasceu Jesus. Proclamai a paz, aleluia, anunciai o amor, aleluia. Alegria, irmãos, que nasceu Jesus. Proclamai a paz, aleluia, anunciai o amor, aleluia. Alegria, irmãos, que nasceu Jesus. Jesus Cristo nasceu em Belém. Alegria, irmãos, que nasceu Jesus. Jesus Cristo nasceu em Belém. Alegria, irmãos, que nasceu Jesus. Ele é o Salvador, aleluia, do povo de Deus, aleluia. Alegria, irmãos, que nasceu Jesus. Ele é o Salvador, aleluia, do povo de Deus, aleluia. Alegria, irmãos, que nasceu Jesus. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que dais origem a todos os bens e os levais à sua plenitude, nós vos pedimos, nesta solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, assim como celebramos esta festa, as primícias da vossa graça, tenhamos também a alegria de receber os seus frutos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças
e em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos, glorificar-vos na solenidade da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigênito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos na eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes, proclamando humildemente o vosso louvor. Ao Senhor nosso Deus, todo mundo bendiz, todo mundo proclama e cantando lhe diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Pelas árvores dos céus, pelos rios e montes, pelos jovens que cantam glória ao Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrar o dia santíssimo em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu-o aos seus amigos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu aos seus amigos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, desta que está aqui e também espalhada por todo o mundo. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo António Moiteiro, Bispo da Diocese de Aveiro, todo o clero, todos os ministros sagrados, todo o povo de Deus. Lembrai-vos também daqueles que estão presentes, embora ausentes, daqueles que estão vivos, embora tenham morrido. Lembrai-vos de todos eles, concretamente aqueles que são das nossas obrigações. Aqui na nossa vizinha paróquia, lembro também aquele moço de 20 anos e todos aqueles que a gente quer lembrar. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade.
para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Com confiança, rezemos ao Pai a oração dos filhos. Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e dai ao mundo a paz em nossos dias, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor. E felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de crer, mas é uma palavra salvação. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Ave Maria, Mãe de Jesus, és a nascente da eterna luz, és a nascente da eterna luz. Ave Maria, Mãe de Jesus, és a nascente da eterna luz, és a nascente da eterna luz. Ave Maria, cheia de graça, consagrada
excelso Deus, sublime estrela nos altos céus. Ave Maria, Mãe de Jesus, és a nascente da eterna luz, és a nascente da eterna luz. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Que esta Eucaristia sirva, ou tenha servido, para darmos mais e melhor glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por aqueles nossos que são agora mais nossos, porque são mais de Deus, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansem em paz. Oremos. Senhor nosso Deus, recebemos com alegria os vossos sacramentos nesta solenidade em que proclamamos a Virgem Santa Maria, Mãe do vosso Filho e Mãe da Igreja. Fazei que esta comunhão nos ajude a crescer para a vida eterna. Amém. Amém, está bem, pronto, foi a Fátima, fomos todos atrás. Eu queria lembrar apenas que vocês não vão levar a mal que eu esteja aqui um bocadinho no dar a imagem do menino à veneração, mas de facto, como eu hoje também tenho a seguir à missa de Travassou o funeral desse Rogério, será? Do Rodrigo, exatamente, de 20 anos, é sempre complicado. Isto ajuda-nos também a ver que a nossa vida, de um momento para o outro, desaparecemos. Eu queria, de facto, chamar a atenção portanto, como digo, tenho a missa já a seguir em Travassou e depois o funeral na Piedade. Amanhã, que é sexta-feira, não há missa aqui e eu vou aproveitar para fazer a missa do Natal na Piedade. Eu tenho andado nestes tempos a celebrar missas naqueles sítios onde habitualmente não há, como é o caso do Casainho, como é o caso de Oronho, como é o caso do Casal de Álvaro, como é o caso da Piedade, e agora surgiu, portanto, a vez na Piedade às 19h30 tenho a missa amanhã. No sábado as missas são às 5 horas a missa do 7º dia do Elmano, depois tenho missa em Paradela às 19h30 e às 18 não vou ter missa em Espinhelo. No domingo acaba o Natal não, ainda temos depois a semana a seguir à Epifania, ou aos Reis, como a gente diz, e ainda temos essa semana, porque depois na outra, que é o batismo do Senhor, é que é o fim do tempo do Natal. E por isso no dia 4, domingo, neste domingo, missa em Espinhel às 9, às 8h15 em Os da Ribeira. Era ver se vocês estavam atentos. Exatamente, 10h15 e 11h30 em Travassou.
Sim, exatamente. Aliás, era aquilo que me estavam a cochichar ao ouvido, mas que se ouviu. No domingo, como é o dia de Reis, a Epifania, se trouxerem alguma oferta para o menino, também se faz o leilão. E se estiver a chover, vai ser mesmo na igreja que o nosso Deus não se importa. Aqui fica a sugestão. Aliás, à chuva. O Senhor esteja convosco. Temos direito hoje a uma bênção especial. Deus, fonte e origem de todas as bênçãos, derrame sobre vós a abundância da sua graça e vos conserve sãos e salvos durante todo o ano. Amém. Deus vos guarde firmes na fé, inabaláveis na esperança, perseverantes na caridade. O Senhor dirija na sua paz os vossos dias e atos deste novo ano, escute sempre as vossas súplicas e vos conduza à bem-aventurança da vida eterna. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, um bom ano, cheio de Natal, com a Maria ao nosso lado. E em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ouçam, estamos ainda em tempo de constipações e dessas coisas todas, e dos pingos e de não sei de quê. Eu estarei aqui, de facto, e peço-vos que... sai-se por aí, ou como é que é? Se calhar... Não é preciso. Não é preciso. É pouca gente. Pronto. Sois uns corajosos, levantar-te tão cedo, de facto, com chuva e frio, não há dúvida. Eu não sei o que é aqui para dizer. Eu estarei aqui à frente, darei o menino assim. Não beijem, por favor. Não deem beijos. Eventualmente um toque, mas acho que não é preciso toque. Basta chegar, fazer devagarinho, devagar. Porque nós temos um bocadinho a tendência, chegamos, fazemos, neste cruzar de pescoço, a gente lembra aquilo que a gente quer lembrar, num ápice, num segundos. E penso que é capaz de ser melhor do que estar com aqueles beijinhos todos, que por mais amizade que sintamos, não é a temporada própria dos beijinhos. Cristãos, alegria que nasceu Jesus, a Virgem Maria nos deu à luz. Jesus, Jesus, saudemos Jesus, 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 saudemos Jesus. Cristãos, alegria que nasceu Jesus, a Virgem Maria nos deu à luz. Jesus, Jesus, saudemos Jesus, 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 saudemos Jesus. Que meiga alegria nos traz este dia de Jesus Natal. Não há neste mundo prazer tão jucundo que lhe seja igual. Cristãos, alegria que nasceu Jesus, a vida
Jesus, saudemos Jesus,